Comecemos então com o conceito de psiquismo humano. Psiquismo, ele é a representação mental da realidade que é formada no nosso cérebro a partir de um sistema funcional complexo. Portanto, psiquismo é essa imagem subjetiva da realidade objetiva, ou, em outras palavras, é a representação mental da realidade que é formada no nosso cérebro. E essas representações mentais que o nosso cérebro forma a partir da atividade social do ser humano é que vai organizar, essas representações vão organizar as nossas formas de agir, sentir e pensar. Dependendo da abordagem psicológica, podemos inclusive denominar essas formas de agir, sentir e pensar como a personalidade humana, o comportamento humano. Entendemos também que essa imagem subjetiva, essa representação mental, ela é formada por um sistema funcional complexo. Esse sistema é constituído de funções psicológicas afetivas e cognitivas, tais como sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento e emoção. Então essas são as funções responsáveis pela captação, pela formação, pela significação da representação mental no nosso cérebro. Um outro ponto que é importante nós entendermos é que, diferentemente dos demais animais, essas funções psíquicas no ser humano, elas não são apenas imediatas, biológicas. Na apropriação da cultura, essas funções saltam qualitativamente de um esquema de estímulo e resposta para um esquema mediado de comportamento. Isso quer dizer duas coisas basicamente. A primeira é que nós, seres humanos, podemos agora dominar essas funções psíquicas a partir da premissa de que é o biológico condicionado culturalmente. Então nós dominamos a sensação, a percepção, a atenção, a memória, enfim, as funções psíquicas a partir da mediação cultural. Não à toa, quando nós estudamos a sensação, por exemplo, a sensação, sim, é um substrato biológico. No entanto, quando nós nos apropriamos da cultura, nós começamos a controlar esse substrato biológico, inclusive. Por exemplo, um degustador de vinho, ou um músico que tenha um ouvido musical, né, uma pessoa que trabalhe com música, enfim, estamos falando de sensações, mas não só a sensação do paladar, no caso aqui do meu exemplo, ou a sensação auditiva, mas é o paladar, o olfato, a audição, enfim, mediados pelo conhecimento, mediados por um conhecimento específico, portanto, mediado culturalmente. Nessa mediação cultural é que nós vamos nortear essa conversa, porque só entendemos a expressão processos psicológicos à medida que entendemos que estamos falando dessa unidade biológico e cultural que se estabelece, que se efetiva no psiquismo humano. Processos psicológicos diz respeito não ao estudo funcional, biológico das funções psíquicas, mas estamos falando sobre o comportamento humano mediado pela cultura, que o biológico não é descartado. E também não é isolado apenas os aspectos sociais. Porque se eu estudar em processos psicológicos apenas o substrato biológico dessas funções, estou estudando biologia. Se eu estudar apenas os aspectos sociais, eu estou estudando sociologia. Agora, a psicologia, de fato, estuda os processos psicológicos nessa unidade indivisível do biológico condicionado culturalmente. Portanto, daí nós podemos dizer sobre a consciência como um atributo humano do psiquismo, ou um atributo do psiquismo humano. Essa consciência diz respeito ao saber. Quanto mais nós nos apropriamos da cultura, mais conhecimentos e informação nós temos da realidade concreta. Portanto, essa realidade vai ser representada no nosso cérebro de uma maneira mais inteligível. É o que nós temos chamado do processo de inteligibilidade do real.
Também nos importa aqui discutir a questão de que essas funções psíquicas não funcionam por si mesmas. Quando falamos do aspecto psicológico do estudo dos processos psíquicos, nós entendemos que a sensação não sente, a percepção não percebe, a memória não memoriza, o pensamento não pensa. Estamos aqui falando de um ser humano que tem sensações, de um ser humano que tem percepções, de um ser humano que tem pensamento, memória e sentimentos. Ou seja, eu estou falando de alguém, de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma sociedade que tem história, que tem sentimentos, que tem vivências específicas, e essas vivências são objetivadas, materializadas a partir desse sistema psíquico. Então, eu quero aqui, falando essas palavras, nortear qual é o assunto psicológico que se envolve quando falamos sobre processos psicológicos.